Olá, a paz do Senhor para os irmãos. Grande alegria mais uma vez estamos aqui, tá certo? Com os amados amigos telespectadores, ok? Aqui quem vos fala é irmão Geo Cândido, para quem não conhece, principalmente para os novos inscritos que vão estar dando ênfase a esta aula, ok? Agradecido, né, por ter chegado aos amigos, irmãos, os simpatizantes, aqueles que se agradaram, né, por este canal. Certo que nós não temos só as aulas, mas temos também pregações, testemunhos, né? Tentei colocar alguns filmes evangélicos ótimos para nós assistir, mas não foi possível. Mas agradecendo geralmente a todo mundo, né, pelos 500 e poucos inscritos já. Queremos chegar a 1.000 inscritos, se Deus quiser, ok? E vamos aqui com a terceira aula da lição bíblica dominical do quarto e último trimestre, que é a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esta terceira lição, ela está com o título de A Salvação e o Advento do Salvador. Amém? Estamos com a salvação e o advento do Salvador. O texto áureo diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática diz assim: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Ou seja, essa lição nós estamos continuando, né, o trimestre em que começamos com a queda do homem e a promessa dada pelo próprio Deus de salvação. Amém? Estamos com ela desta forma e aqui nós já estudamos a segunda lição, que falamos sobre o sacrifício para perdoar o pecado. Amém? Sacrifício para perdoar pecado. Então, irmão, estamos continuando, ok? Com este trimestre maravilhosíssimo, uma lição passada maravilhosa, né? Para os irmãos que não estão dando mais ênfase à Santa Ceia, que é a nossa celebração, quanto o nosso livramento da condenação do pecado, da morte, né? É uma lição maravilhosa, né? Maravilhosíssima, e estou satisfeito em dar aula tanto aqui quanto na congregação, porque esta lição Deus abençoou os comentaristas, né? E aqui nós estamos. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que está contido no livro de João, capítulo 1, verso do 1 até o 14. Lembrando que é o Evangelho de João, amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Aqui concluímos com a leitura bíblica em classe. O objetivo geral da lição, irmão, é mostrar que o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Amém? Nós estamos a estudar nessa lição com 3 tópicos,
Tá certo? O primeiro nós vamos apresentar como se deu o anúncio do nascimento do Salvador. O do segundo tópico, vamos explicar a respeito da concepção do Salvador. E do terceiro, vamos mostrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? A introdução da lição diz assim: Deus não abandonou o ser humano no pecado. Por isso, o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para a humanidade, em que a promessa de perdão e salvação, por intermédio de sua encarnação posterior à crucificação e morte, foi efetuada por ele na cruz, a fim de nos redimir. Amém? A semana passada nós falamos sobre o Cordeiro do Antigo Testamento e do Novo, né, que é através de Cristo, e agora nós vamos vivenciar um pouco, né, meditar um pouco, aprender um pouco da vida do Cordeiro, tá certo, da salvação prometida. A saber, irmão, que Adão e Eva pecaram lá no início, e Deus, quando foi ele proveu um meio de os santificar para que pudesse mais uma vez ter uma comunhão com Deus. Não como era no início, né? No tempo que o homem não tinha pecado, uma bênção, porque o próprio homem se comunicava com Deus. Então isso era uma bênção. Então Deus não deixou o homem viver a própria sorte, muito embora veja as consequências, né? Mas graças a Deus, Deus proveu um livramento, dando a gente, como estudamos na lição passada, um cordeiro ao homem, para que quando ele pecasse, né, o cordeiro, o sacrifício daquele cordeiro era como uma promissória que se vencia, cada ano se vencia, e tinha que mais uma vez levar o cordeiro, ser oferecido um sacrifício para que aquela pessoa, aquela família mantivesse a comunhão com Deus, né? E aqui nós vamos ver como ele foi prometido a salvação, que foi lá no início do Jardim do Éden, para livrar o cordeiro próprio, o coitado do cordeirinho ou de qualquer um outro tipo de sacrifício, para nos dar uma salvação perfeita através de Jesus Cristo. Amém? Primeiro tópico, o anúncio do nascimento do Salvador. No Antigo Testamento. O livro, ou seja, o Antigo Testamento dá abundantes predições sobre a vida do Messias ao mundo. Na queda dos nossos primeiros pais, a vinda do Salvador foi apontada em Gênesis 3, verso 15. No sangue de animais, no umbral das portas, na noite da Páscoa. No êxodo do povo judeu do Egito, no êxodo. Nos 26 salmos messiânicos e outros na volta do exílio babilônico e nos profetas, especialmente no livro de Isaías, denominado o livro messiânico do Antigo Testamento. Amém? Então, em todas essas passagens nós encontramos Cristo. Agora, ele frisou aqui o livro de Isaías, porque realmente o livro de Isaías é o livro messiânico, ou seja, o livro que mais fala sobre o Messias. Amém? Anunciado pelos anjos. O anjo Gabriel apareceu a Maria, ele deu instrução de como ela conceberia milagrosamente o menino Jesus. Quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, estes foram tomados de grande alegria e glória do Senhor, pois ao ouvirem palavras tão alentadoras, aliás, e o coral de anjos cantando, foram imediatamente à procura do Salvador. Então o anjo Gabriel apareceu a Maria, né, e disse a ela que ela iria ter milagrosamente um filho gerado pelo Espírito Santo, onde não seria nascido de homem, mas sim de Deus. O anjo também anunciou aqueles 3 magos do Oriente, né, que apareceram os anjos cantando, e eles se alegraram porque esperavam a salvação, até porque liam com certeza, ouviam, né, as palavras descritas no livro messiânico que profetizava a respeito do Messias. E quando o anjo anunciou, eles ficaram alegres a ponto de procurar, né,
a salvação, ou seja, procurar o Salvador, procurar Jesus, para ali presentear como um rei dos judeus, como ele era, ou como ele merecia, como deveria ser apresentado. Diferente de Faraó, que não, ou seja, diferente do rei, né, que queria encontrar-se com Jesus mais, né, para uma outra finalidade, né? Mas só que Jesus é a esperança dos fiéis, a esperança daqueles que creem numa nova vida, que creem em Deus, que creem que Ele é o Salvador. Jesus não é esperança de qualquer um, né? Só espera aquele que conhece, sabe como é? Aquela pessoa que já ouviu falar e almeja ver. Esse sim espera, esse sim conhece, esse sim almeja, esse sim quer conhecer, esse sim abre as portas, mas não é para qualquer um. Né? Tem pessoas que não sentem isso. Tem pessoas que quando escutam uma aula dessa, dá um dislike porque não se agradou. É porque esta pessoa não quer saber de Deus. Tá? Aí quando se depara com uma aula, com uma pregação, ele sempre coloca para baixo, porque não quer exaltar aquele que fez o céu e a terra. A própria leitura diz que o verbo, aquele que estava com Deus, se fez carne, mas o povo não conheceram. Né? E nós o abraçamos, o aceitamos, e um dia vamos estar com corpo glorioso com Cristo. Amém? Vamos lá, desfrutado pela humanidade. A visita dos pastores e dos sábios simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Esta visita não se deu num belo palácio ornado de ouro, mas numa simples manjedoura cheia de animais e palha, um lugar inóspito para o grande rei e salvador. Mas foi ali que Deus mostrou-se em toda a sua singeleza e simplicidade, quando foi ao encontro do homem pecador, uma vez perdido e entregue ao pobre do pecado. Veja que, como rei dos judeus, como rei dos reis, aliás, Jesus morava acima das estrelas. Né? Ele despojou-se da sua glória. No início, ele fez o homem, junto com Deus. Você vê que ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem. O próprio Deus diz. Então, Jesus estava lá junto com o Espírito Santo. Amém? Então, ele despojou-se da sua glória para nascer de uma mulher, tornou-se humano, nasceu numa manjedoura, num lugar humilde, onde manjedoura é lugar de animais, né? Mas Jesus nasceu ali para encontrar-se com o homem e salvar o homem do pecado. Aí ele vai ao encontro do homem que está no lamaçal do pecado para salvar. E muitas vezes a pessoa não quer, né? Porque quando ninguém queria, ele despojou-se da sua glória para livrar-nos do pecado, da perdição, da morte, né? Nós estamos aqui com uma série de lição maravilhosa que fala a respeito disso e convido a você, amigo, ouvinte, que possa ouvir esta aula, possa assistir, a participar conosco numa das igrejas da Assembleia de Deus. Eu tenho certeza e convicção que em todas elas nós temos a escola dominical em todo o mundo, principalmente no país do Brasil, no Brasil. Amém? Nós temos. Então eu convido você. Segundo tópico, a concepção do Salvador. Um plano recebido desde a fundação do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Pois antes de o homem pecar, o Pai, em sua presciência, já havia provido um Salvador. Isso significa que, quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Entretanto, em seu eterno amor pela humanidade, o Altíssimo havia planejado o resgate dos pecadores mediante o advento da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Esta é a certeza, né? Deus, como um ser onisciente, ele sabia
né, que o homem, Deus, ele sabia que o homem iria pecar. Então ele já tinha provido um Salvador. É certo que quando ele vai no Jardim do Éden, que vê que o homem já pecou, ele já tinha provido um cordeiro para cobrir a nudez do homem e da mulher, onde já espelhava o próprio Jesus. Então Deus não foi pego de surpresa, ele já sabia que Jesus teria que vir mostrar, resgatar, né, a humanidade para envergonhar o capeta, né, que se levantou para manchar um povo que Deus havia feito purificado, santo, para lhe exaltar. E Deus sabia que Satanás iria tentar manchar as vestes do povo. Amém? O nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar, salvar o mundo. Para isso, o filho nasceu longe de casa, peregrinou para Belém sem acomodações adequadas, num ambiente inóspito e extremamente humilde. Isto foi a demonstração da humildade divina, pois o Filho se esvaziou de sua glória para habitar de maneira humilde entre os homens. Que belo gesto de doação de si mesmo, pois não poderia haver maior entrega para mostrar em sua verdade, ou esta sua verdade, Deus é amor. Ou seja, conjecturando aqui conosco, será que Jesus não podia nascer no palácio de Pilatos? Será que Jesus não podia nascer em uma casa bem adornada, de uma família rica, não é? Mas ele despojou-se, deixou a sua glória, o esplendor da sua glória, para vir já sofrer perseguições. Nasce numa manjedoura, peregrina, já novinho, sem ter nenhum transporte adequado, nem mais ele esvaziou-se da sua glória para habitar de maneira humilde entre nós, tá certo? Para que nos desse a salvação, ele se doou por nós, tá certo? Ele quis vir lá de baixo, né? E você vê que Jesus era de Jerusalém, e quando falaram a Zaqueu, né, que Jesus vinha de Jerusalém, Jerusalém era tão desprezado, aliás, de Nazaré, perdão, de Nazaré, né, quando Jesus vinha de Nazaré, Nazaré era tão desprezada que ele perguntou, e sai alguma coisa boa de Nazaré? Né? Então você vê que Jesus ele nasceu de onde ninguém esperava, né? E para nos dar a salvação, amém? Um roteiro divino de vida. Deus, desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador e a partir de seu nascimento essa realidade foi confirmada. Ele foi concebido por uma virgem, o que atesta o fato milagroso de ser o Filho de Deus, incriado e gerado como homem pelo Espírito Santo. Jesus nasceu num contexto de pobreza e de que mostra sua humilhação e serviço aos desafortunados. O filho de Maria cresceu numa família, o que mostra a importância de Deus dar a célula manter da sociedade. Assim, o mistério terreno de Jesus, o ministério, aliás, terreno de Jesus, seria abrangente, mostrando que o reino de Deus já havia chegado na terra. Né? Quando nós vamos ver o nascimento, a época do nascimento de Cristo não foi uma época fácil, pois os romanos que estavam dominando Jerusalém, aquela área ali toda, os romanos estavam dominando. Então, Jesus nasce ali num tempo bem terrível, né? E o povo estava sendo humilhado, a pobreza estava no auge,
E Jesus nasce mais de uma família pobre. Jesus nasce de uma família pobre para mostrar a sua nobreza, né? Que Jesus não queria mostrar riqueza, Jesus veio mostrar salvação. Jesus não queria mostrar poder igual ao homem, Jesus queria mostrar a salvação. Amém? Então, isso dá a ver o nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu, onde Jesus nasceu, como Jesus nasceu, porque a intenção dele era salvar a humanidade e nunca mostrar, né, aquilo que muitas pessoas querem mostrar. Amém? Então vamos continuar aqui com a lição. Um roteiro é, amém? Vamos ao terceiro tópico. Eu estava um pouco perdido aqui. Amém? Vou baixar aqui um pouco. Eu estava um pouco perdido aqui. E nós estamos agora indo para o terceiro ponto. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? A encarnação do verbo. A Bíblia afirma reiteradas vezes que o Filho de Deus se tornou carne. Ou seja, uma pessoa inteira de carne e osso, em pleno uso de suas funções psíquicas. Sobre isso, o apóstolo Paulo descreveu que Jesus realizou a reconciliação no corpo da sua carne. Isto é, quando se fez carne e habitou entre os homens, assumiu a humanidade juntamente com as fragilidades próprias dela. Veja que no início, o verbo é palavra. No início, Jesus era apenas uma palavra, né? Nós o conhecíamos como Deus, né? Deus em pessoa nunca foi visto, né? Vamos ver quando estivermos no dia da glória futura, mas Deus, como eu disse, ele é uma palavra, e Jesus também. Então Jesus deixou de ser um verbo, uma palavra, para se tornar humano. Então Jesus tornou-se, nasceu de um ventre de uma mulher, se fez carne, tá certo? Para habitar no meio de nós, e com a carne vem suas fragilidades, suas fraquezas, como doenças, né? Como a fraqueza do pecado, dentre outras coisas, muito embora Jesus não pecou, né? Daí entender, depois, não sei se nós vamos estudar mais, a entender porque o suor de Jesus, quando ele estava orando, uma certa vez, eu acredito que nós vamos estudar mais na frente, se tornou em sangue, porque ele se tornou humano, então ele estava sujeito às fragilidades humanas, amém? Por esse motivo, as Escrituras revelam que o nosso Senhor chorou em público, admitiu perdas e sentiu saudades, experimentou dor, sentiu tristeza de morte, sentiu-se cansado, né? Teve sede, teve dificuldades familiares, foi tido como louco, mostrou que a privacidade e a oração são prioridades essenciais para a sobrevivência espiritual. Amém? Então, em sua vida aqui, como humano, ele mostrou tudo isso. Tristeza, saudade, dor, né? Mostrou tristeza de morte, mostrou-se que tinha cansaço, mostrou que sentia necessidade de tomar água, mostrou que sentia dificuldades familiares, né? Então tudo isso, e mostrou a necessidade
de orarmos também como algo essencial para a nossa sobrevivência nesse mundo como crentes em Cristo Jesus. Amém? Vamos à humilhação do servo. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento, como ao ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado, silenciado diante de seus acusadores, açoitado impiedosamente, injustamente, julgado diante dos Pilatos e Caifás e finalmente morto. Assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor. Veja que ele sofreu humilhação de servo, tá certo? Quando nós falamos de servo, fala quase igual a escravo, amém? Veja que ele sofreu humilhação, né? E começou lá no início, saindo, deixando a sua glória para tornar-se humano, né? Recebendo todas as fragilidades humanas. Depois ele foi receber as humilhações de sofrimento, foi perseguido, desprezado por autoridade, discriminado, silenciado diante de seus acusadores, foi açoitado impiedosamente, injustamente julgado diante de Pilatos e Caifás, foi morto, tá certo? Para cumprir cada detalhe da profecia a respeito do Salvador. Ou seja, aquilo que Isaías, no livro de Isaías 53, falou, então tudo aquilo foi cumprido. E o interessante é que Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Eu estava refletindo hoje como a dona de casa, a cozinheira, ela prepara um bife, né? O bife ela passa por um tipo de moinho, né? Ali é um abatimento. E Jesus sofreu quase igual, né? As suas costas ficou terrível, mas ele não desistiu, porque o propósito dele era salvar a mim e salvar a você. Louvado seja o nome de Jesus. O exemplo a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo com um amor sem igual. Logo, a partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo em todas as áreas de nossa vida. São permitindo que nada tome o seu lugar em nosso coração. Assim somos estado a amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai tem por nós. Amém? Então, Jesus é o maior exemplo, né? Ele disse que nós deveríamos o seguir, tá certo? Foi assim. E o apóstolo Paulo, ele afirma lá nas suas cartas, disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Outrora ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele é o nosso maior exemplo. Quando, irmão Gel? Quando ele andou na terra, né? Ele nos deu o maior exemplo, primeiro de amor ao próximo, amar uns aos outros, né? A vivência de Cristo, muitas vezes falta algo em nós porque nós esquecemos de olhar a Jesus, né? Primeiro amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e assim cumpriremos toda a lei. Amém? A conclusão aqui diz: as boas novas do Evangelho, sem materializar em Jesus, quando de seu nascimento em Belém, sua obra salvadora foi profetizado ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciado pelos anjos aos pastores e ecoa de forma abrangente por todo o universo. Ele se encarnou e humilhou e finalmente triunfou gloriosamente mediante a sua ressurreição para assim nos garantir a salvação. Ele tinha que morrer numa morte de cruz,
mas deveria sim ressuscitar para nos levar para os céus. Amém? Então, isto tudo aconteceu para que um dia nós pudéssemos ter um corpo incorruptível. Irmãos, hoje nós estamos aqui, hoje nós somos fortes, amanhã estamos fracos. Nós levamos 2 dias fracos, nós levamos 5 dias fortes, mas vai chegar um dia, né, que vai cessar essa peleja e vamos estar com um corpo glorioso, como o corpo de Cristo para sempre. Amém? Porque isto nos foi prometida através de Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos. Concluímos com a lição de número 3. Essa lição abençoada. Eu quero agradecer a sua atenção a você, ok? Eu peço que você curta esta aula, né? Eu peço que você, se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu peço que você compartilhe no seu Facebook, com o WhatsApp, o link desta aula, vai me ajudar bastante, ok? E continuamos aqui, né? Em pró aos meus inscritos. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Amém?